Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o podcast Cafezinho. Estamos no ar para todo mundo, em mais de 20 plataformas de streaming de áudio, além dos nossos canais oficiais no YouTube e Rumble. Desde já eu agradeço a você que me acompanha pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. A edição de hoje do podcast Cafezinho vai ser um pouco mais curta e bem mais intensa. Isso porque estamos produzindo um novo episódio especial que vai ao ar até o final deste mês e por isso, nesta edição traremos brevemente as notícias de maior destaque desta semana. Vai ser uma espécie de cafezinho expresso para o podcast. Então, se você ficou até aqui, aproveite e tome esse cafezinho expresso com a gente. Trazido a você pela Anchor, o jeito mais fácil de fazer seu podcast. Baixe agora o aplicativo disponível nas versões para Android e iOS. E já começamos essa edição falando sobre as eleições 2022. Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral registrou até o dia 4 de maio a inserção de mais de 2 milhões de eleitores entre 16 e 18 anos, que estarão aptos para votar no dia 2 de outubro. O fato foi comemorado por Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que disse o seguinte, abre aspas, a juventude brasileira foi convocada a participar das eleições em outubro e a resposta foi impressionante. Fecha aspas. Vale sempre lembrar que eleitores entre 16 a 18 anos e maiores de 70 não são obrigados a votar, segundo a lei eleitoral. Essa campanha para atrair cada vez mais jovens ao voto foi encabeçada por alguns artistas, como, por exemplo, Anitta, os atores americanos Leonardo DiCaprio, Mark Hamill, o eterno Luke Skywalker de Star Wars, e Mark Ruffalo. Há aqueles que veem essa iniciativa como uma forma de tentar atrair mais votos para o ex-presidente Lula, do PT, que anunciou sua pré-candidatura neste sábado. Ele terá como seu candidato a vice-presidente na chapa o antes PSDBista e hoje membro do PSB, Geraldo Alckmin. E ainda falando sobre política, mas saindo um pouquinho da esfera das eleições que ocorrerão esse ano, a política no município de Buíque, agreste de Pernambuco, ficou muito agitada nos últimos dias. Isso porque na manhã desta segunda-feira, dia 2 de maio, o prefeito Arquimedes Valença, do MDB, anunciou ao lado de alguns integrantes do secretariado mudanças no primeiro escalão de seu governo. A Secretaria de Saúde, que havia anunciado na quinta-feira passada o nome de Felipe Batista como novo titular da pasta, passará a ser comandado agora por Teófila Valença, filha do atual prefeito e antiga secretária de Assistência Social. Michele Novaes permanece como secretária adjunta da pasta. Essa já é a segunda mudança no comando da saúde desde a exoneração de Janice Rodrigues na quinta-feira passada, provocada pela ação da Polícia Civil que ainda investiga um suposto esquema de peculato e corrupção que ocorria no Fundo Municipal de Saúde. Na ocasião, a então secretária adjunta de Saúde, Cristiane Duarte, também foi exonerada do cargo. As investigações e o processo ainda correm sob segredo de justiça. A Secretaria de Assistência Social, antes chefiada por Teófila, passa a ser comandada por Matheus Albuquerque, que era secretário municipal da Juventude. Já a pasta da Juventude terá o comando de Fabrícia Macedo. Samuel Cavalcante e Neilton Oliveira foram empossados, respectivamente, como secretários adjuntos da Juventude e de Assistência Social. E ainda falando no atual prefeito de Buíque, o site do podcast Cafezinho publicou na última quarta-feira uma reportagem exclusiva com mais detalhes sobre um processo de improbidade administrativa aberta pelo Ministério Público que teve novos desdobramentos este ano. Essa ação, aberta pelo MP em 2013, trata-se da seguinte denúncia.
Constou nos autos que, quando estava na prefeitura em 2007, já ao final de seu terceiro mandato como prefeito, Arquimedes deixou de promover a execução de um crédito em favor do município, no valor de R$ 5.155,01. A certidão de débito com este valor foi emitida pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Pela lei, o agente público que ignorar ou descumprir determinação judicial e ou de Tribunal de Contas também pode ser processado por improbidade administrativa. O não pagamento desta dívida por parte do prefeito causou prejuízo aos cofres públicos municipais, de acordo com a queixa feita pelos promotores. Em 2020, a defesa de Arquimedes havia pedido a extinção do processo, mas o juiz responsável da Central de Agilização Processual da comarca de Caruaru acatou os argumentos do MP e condenou o prefeito. Na sentença, ele era obrigado a devolver aos cofres municipais a quantia exata da certidão que ele havia ignorado, ou seja, os mais de R$ 5.100, além de pagar uma multa de R$ 10.310, ou seja, o dobro do prejuízo causado aos cofres municipais, e ainda a suspensão de seus direitos políticos por 6 anos. Os advogados dele entraram com recurso para impedir o cumprimento da sentença, segundo consta no próprio processo, com trânsito em julgado. O recurso foi negado e em janeiro deste ano o processo foi importado para o PJE. Durante a produção desta reportagem, o podcast Cafezinho entrou em contato com a assessoria de comunicação social do Tribunal de Justiça de Pernambuco para pedir um esclarecimento a respeito deste processo em específico. Na manhã da quarta, a Ascom mandou a seguinte resposta, abre aspas. Sobre o processo de NPU 0000200-92.2013.8.17.0360, que tramita na Vara Única de Buíque, já iniciamos o processo de apuração junto à unidade judiciária. Assim que obtivermos o referido retorno, a nossa equipe responderá à sua demanda. Fecha aspas. A respeito do PJE, nos foi explicado que se trata do processo judicial eletrônico, o que significa que a ação judicial passou a tramitar também de forma virtual. O acesso ao PJE, diferentemente da consulta processual unificada, que foi usada para a produção desta e de outras reportagens em nosso site, é restrito às partes envolvidas e seus advogados. Ainda a respeito de processos e de Buíque, aproveitamos para pedir também um esclarecimento por parte do Tribunal de Justiça de Pernambuco sobre o processo que originou a Operação Anulis, deflagrada no último dia 27 de abril e que apura um esquema de peculato e corrupção dentro da Secretaria de Saúde do município. Como consequência dessa operação, a então secretária municipal Janice Rodrigues e sua adjunta Cristiane Duarte foram exoneradas de seus cargos. Na quinta, 28 de abril, Felipe Batista havia assumido a saúde, mas na segunda entrou em seu lugar a filha de Arquimedes, Teófila Valença, que era secretária de Assistência Social. Michele Novaes é a nova secretária adjunta da pasta desde o dia 28. As investigações continuam por parte da Polícia Civil. Sobre este processo, o Tribunal de Justiça de Pernambuco nos esclareceu o seguinte, abre aspas. Sobre o processo de NPU citado, informamos que este corre em segredo de justiça. Desse modo, não podemos divulgar informações sobre seu trâmite, decisões, julgamentos ou recursos, ficando o acesso aos dados processuais limitados apenas às partes envolvidas e aos seus advogados ou representantes legais. Sobre qualquer pedido da família, partes processuais em relação ao processo, este deve ser feito diretamente nos autos processuais, através de petição apresentada pelos seus advogados ou representantes legais. Fecha aspas. Em respeito ao segredo de justiça, ocultamos o número de processo que constava na nota emitida pela Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça de Pernambuco. E já estão abertas as inscrições para a 9ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo. A iniciativa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae,
é uma iniciativa para valorizar os profissionais que mostram, destacam e prestam serviço ao trabalho dos empreendedores de pequenos negócios, segmento capaz de transformar a vida de milhões de brasileiros. Além das categorias de texto, áudio, vídeo e foto, haverá as seguintes premiações especiais: o Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo, Jornalista Revelação, Jornalista Empreendedor, Jornalista Influenciador Digital e Jornalista Parceiro do Empreendedor. O prêmio, assim como foi no ano passado, ocorrerá em 3 etapas. A primeira, em nível estadual, classificará os concorrentes para a etapa regional, que definirá os finalistas da etapa nacional. O tema central dessa edição é a importância dos pequenos negócios para a economia do país. Atualmente, as micro e pequenas empresas respondem por 99% de todas as empresas em atividade no Brasil, mais de 55% dos empregos formais e 30% do nosso Produto Interno Bruto, o PIB. Durante a pandemia, somente em 2021, elas concentraram 98% das novas empresas e 78% das contratações. O 9º Prêmio Sebrae de Jornalismo premiará as melhores notícias veiculadas em diferentes canais da imprensa brasileira ou novas plataformas digitais sobre empreendedorismo e pequenos negócios, no ano em que o Sebrae completa 50 anos de atividade no Brasil. O podcast Cafezinho, aliás, foi premiado no ano passado com o 3º lugar na categoria áudio da etapa estadual do prêmio, com seu especial empreendedorismo veiculado nas plataformas de streaming em agosto do ano passado. Neste ano, poderão concorrer ao prêmio conteúdos jornalísticos veiculados entre 1º de setembro do ano passado a 29 de junho deste ano. Se você é jornalista e quer inscrever o seu trabalho, acesse o site prêmiosebraejornalismo.com.br e inscreva o seu trabalho até o dia 30 de junho. E assim nós encerramos mais uma edição do podcast Cafezinho, agradecendo a você que me ouviu pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Siga-nos em todas as nossas redes sociais, basta pesquisar por Podcast Cafezinho Oficial no Facebook e Instagram, no Twitter pelo @podcafezinhowl e ainda no YouTube por Podcast Cafezinho com William Lourenço. Aproveite no YouTube, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade por lá. Saiba das notícias do Brasil e do mundo, bem como tem acesso às nossas colunas de opinião em nosso site, podcastcafezinhooficial.blogspot.com. Próximo sábado, nesta mesma hora e por estes mesmos canais, estarei de volta trazendo informação, opinião, variedades e entretenimento a você aí do outro lado. Eu tô indo embora, e a você que fica, um excelente dia e até a nossa próxima edição.